Paz do Senhor a todos. Eu queria hoje trazer uma mensagem. Na verdade, Deus já está meditando no meu coração essa palavra há alguns dias, né? E eu sempre espero para o último momento para procurar os textos, porque se Deus trocar, né, eu não perco meu tempo, porque o que importa é o que Deus quer realmente falar para a gente, não é verdade? E como Deus não trocou o assunto, eu vou compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Amém? Eu queria falar com vocês a respeito de dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a vida, sobre os olhos, né? Sobre o que os olhos almejam, sobre o que os olhos querem. Eu tenho brincado esses dias, quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração, sobre a vida do Facebook, sobre a vida da propaganda da margarina Delícia, né? Quando você vê aquela propaganda, todo mundo feliz, sorrindo, né? Sobre a embalagem da Coca-Cola, que tem uma cor proposital para gerar vontade de tomar, né? Sobre a propaganda da cerveja, que aparece uma mulher bonita, né? Como se a cerveja proporcionasse uma mulher bonita. Ou a propaganda dos cigarros, quem é mais velho lembra que tinha um cowboy cavalgando num campo lindo, né? E os olhos vão olhando aquilo e vão almejando. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A janela é onde você enxerga, onde você olha. A tua casa espiritual, ela tem acesso ao mundo externo através dos olhos. E o que você tem alimentado o teu coração? O que você tem feito de fato? Né? Se você entrar no teu celular hoje, botar no contador de páginas visitadas, ele vai te dizer quanto tempo você fica no Facebook no teu dia, quanto tempo você fica no YouTube, quanto tempo você fica na televisão ou em qualquer outra coisa, e tem alimentado os teus olhos. Alimentado, e alimentado, e alimentado. E o teu olho está acessando aquilo e a tua alma está sendo alimentada. E alimentada. E a Bíblia diz que do coração procede, né, as bênçãos. Diz onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Como é que você vai jorrar água para a vida se a tua alma está acessando coisas que não são vida? Como é que você vai ter uma palavra de vida, ou de perseverança, ou de vitória, ou de Deus, se você tem buscado em algo que não é Deus? Consegue entender? E aí o que acontece? Acontece que as pessoas, quando a gente fala isso, elas dizem assim, então quer dizer que você está dizendo para me ficar bitolado. Ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo que você não precisa viver o dia mal para você ter tempo com Deus. Ter tempo com Deus é uma prática diária. Deus fala comigo sem eu ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus está o tempo todo falando. Uma circunstância, um filme, né? E é claro que a gente busca nas Escrituras, né, para que Deus venha trazer ao nosso coração. E meditar nas Escrituras é algo que você pode ouvir a Bíblia em áudio. Você sabia que você pode ouvir a Bíblia em áudio? Você pode ouvir uma pregação, né? Você pode colocar um louvor para alimentar e alegrar a tua alma. Amém? Então, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, o que você tem alimentado o teu espírito, a tua alma? Ou você alimenta com informação caída, de derrota, de destruição, que o mundo está mal, que o mundo está perigoso, né? Ou você alimenta com algo que é de Deus. E a Bíblia fala que a gente conhece, a gente para com uma pessoa e conversa com ela alguns instantes, e eu consigo perceber se essa pessoa está cheia ou não de Deus, porque o vocabulário dela, quando ela está cheia de Deus, é coisas de Deus. Ela cita versículos sem ela perceber, ela fala de Deus sem ela perceber, ela fala dos anseios sem ela perceber. Mas quando uma pessoa ela não tem Deus, ou ela ainda não entendeu que é necessário alimentar o seu espírito com Deus, qual é o linguajar dela?
Qual é os anseios dela? São anseios como o texto que eu vou ler agora. E aí muitas vezes, porque a gente está tão distante, né? Se eu não me engano é o filme do Shrek, né? Tão distante, né? De Deus. O nosso coração está tão longe de Deus, que a gente começa a criar verdades que não são verdades. Por exemplo, Deus não me ouve. Você consegue imaginar, se Deus disse que Ele te ouve sempre, quem que é mentiroso, o homem ou Deus? O homem. Mas, por você não ter contato com a Escritura, por você não ter contato com Deus, por você não estar buscando e não crer no agir de Deus, o que você vai acreditar? No que você enxerga. Amém? E o que você tem enxergado? Você tem olhado com os teus olhos e tem visto Deus longe. Amém? Então nessa noite eu quero trabalhar no coração de vocês. O que você tem alimentado o teu coração? Né? A Bíblia diz que a tua boca ela é uma fonte, ou para a vida, ou para a morte. Você sabia disso? Você sabia disso, Ademilton? A Bíblia diz que a tua boca é uma fonte, ou para a vida, ou para a morte. Você sabia que você vai prestar conta de cada palavra que você fala? Está na Bíblia isso. Palavra, não é ação, é palavra. A Bíblia não fala das ações, ela fala da palavra. Das ações não. As ações, Jesus morreu por nós. Mas as palavras, elas nos condenam. Ou elas nos libertam. Por quê? Porque com a boca se confessa para a salvação. É com o quê? Com a boca. E com o coração. Você percebe que o homem, ele só produz aquilo que ele tem dentro do coração dele. Ele só vai falar, a Bíblia diz que o homem fala o que está cheio o coração. Irmão, pelo amor de Deus, o que está cheio o teu coração? Às vezes você fica reclamando que a tua vida está uma desgraça, mas você não enche o teu coração de Deus. E aí quando a gente fala de Deus, as pessoas imaginam uma coisa inimaginável. Não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que o homem pensa no seu coração, ele é. E o que você tem pensado? Os seus pensamentos ou de Deus? Eu saudei os irmãos pelo ano novo e eu disse, os seus pensamentos, não, os pensamentos de Deus ao vosso respeito, são pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Mas você quer viver o quê? A sua paz ou a paz de Deus? Em lugar nenhum na Escritura ele diz que você é a paz. Ele diz, eu sou a paz. Então é impossível você encontrar paz fora de Deus. Amém, irmão? Aleluia. O que você tem alimentado o teu coração? Quanto tempo você fica no YouTube? Ou lendo piada? Estou dizendo que isso é pecado, irmão? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no momento da angústia, vai faltar alimento. Por quê? Porque o teu alimento tem sido podre. Tem sido para a morte. Quando o diabo vem e te tenta, você não tem palavra de raiz. Você não vai nem saber se é o diabo que está falando com você ou se é Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece a vontade de Deus, nem a escrita. Consegue entender isso? E aí, irmão, o diabo começa a dizer, você é um derrotado. Você é um derrotado. Você é um derrotado. E você vai acreditar. Por quê? Porque você não sabe os pensamentos de Deus ao teu respeito. Você não sabe que Deus te chamou para andar com Ele. Que você é propriedade particular, peculiar do Senhor. Que você é valioso aos olhos do Senhor.
Mas como você não conhece a vontade de Deus, você olha para o problema, para a circunstância, e quando você olha aquela situação, o que você diz? Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Porque não está de acordo com o que você imagina. Aleluia. Lá em Gênesis 19, eu vou ler bem rápido, leitura dinâmica, porque eu queria ler outros textos. Fala a história de Ló, que recebe 2 anjos. Amém? Ló, Deus vai julgar essa cidade. Preste atenção, irmão. Deus vai julgar essa cidade. E essa cidade vai ser destruída. Por causa de quê? Pecado. Iniquidade. Não é só pecado, é iniquidade. Amém, irmão? À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa de vosso servo e passai nela a noite e levai os pés de madrugada, vos levantareis e os seguireis o vosso caminho. Responderam eles: antes na rua passaremos a noite. Os anjos do Senhor foram visitar aquela cidade. E chegaram na porta de Ló. Sabe o que Ló fez? Ló guardou a vida deles, colocou dentro de casa e não permitiu que eles andassem no meio da cidade. Por quê? Porque Ló habitava no meio de um povo que não temia a Deus, um povo promíscuo. Está entendendo, irmãos? Mas qual era a promiscuidade deles? Quando a gente lê esse texto, a gente diz assim: eu sou melhor do que eles. Senta aqui na frente, todo mundo, por favor, irmãos. Todo mundo aqui na frente, aqui, ó. Vocês estão muito atrás, perto das crianças, e as crianças estão atrapalhando bastante hoje. Por favor, todo mundo aqui na frente. Amém? Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram na sua casa. Está molhada a última. E entraram na sua casa. Antes que deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os para fora, para que o conhecemos intimamente. Sabe o que aquele povo está dizendo para Ló? Traga os anjos para fora, para que nós tenhamos relação sexual com eles. Sabe por quê? Porque eles são bonitão. Sabe o que Sodoma e Gomorra queria? Prazer. Prazer fora de Deus. Eu escutei um pastor de libertação e eu acreditei nisso. Ele disse assim, ó. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó. Que nos últimos tempos, o maior pecado não vai ser o pecado da prostituição, o pecado da pornografia, do roubo, do adultério. Mas vai ser a busca pelo prazer. Se disser que fazer tal coisa dá prazer, vamos fazer. Cara, usar lança-perfume dá prazer? Vamos usar. Fazer sexo com animal dá prazer? Vamos fazer. Dizer que tal coisa dá prazer? Vamos fazer. O mundo está assim ou não está, irmãos? As pessoas fazem o que quer e não importa. O importante é ter prazer. E é uma busca insaciável para alimentar o seu eu e o seu ego. Por quê?
Porque o fruto da carne leva à perdição. Mas e o fruto de Deus? O fruto do Espírito leva à salvação. O fruto do Espírito de fato gera uma paz verdadeira. Mas o diabo vive enganando, engodando. Sabe quando você vai ser feliz? Quando tu tiver aquela moto. Não, aquele salário, aquele carrão, aquele empregão, não, a casa própria. E as pessoas se distraindo, deixando de viver o hoje com Deus. Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, mas o hoje é eu e você com Deus. A Bíblia diz: Pai nosso, nos dai hoje o que comer. A oração do Pai Nosso, ela é voltada para hoje. Não para amanhã, é para hoje. Não me deixa cair em tentação hoje. Porque eu preciso viver em temor ao Senhor. Diariamente. Esses dias eu compartilhei o testemunho do Ademilton, que ele disse que depois que ele começou a orar antes de ir para o trabalho, parou-se os acidentes. Por quê? Simplesmente por causa de uma conduta reverente ao Senhor, em reverência ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti para me guardar. E Deus guarda. Senhor, eu preciso de Ti para trazer o alimento, e Deus dá o alimento. Senhor, eu preciso de Ti para não deixar eu cair em tentação, e Deus não deixa a gente cair em tentação. Senhor, eu preciso de Ti para conhecer as Escrituras, e Deus ensina as Escrituras. Senhor, eu preciso de Ti para Te conhecer. A Bíblia diz: buscar-me-eis, e no texto do Ano Novo eu botei esse texto também. E me encontrareis, porque eu, Deus, me farei achado de vós. Nós não acharíamos Deus se Deus não quisesse se fazer encontrado. Deus é tão grande, tão complexo, que se nós quiséssemos colocar Deus em um lugar para poder vislumbrar e enxergar, não conseguiríamos, porque toda a plenitude desse planeta, dessas constelações, são obras dele. Deus não cabe dentro da terra. Está entendendo, irmão? O que nós vemos são teofanias, imagens que representam Deus. Um anjo, uma luz, uma voz, mas aquilo é Deus? De forma nenhuma. Consegue entender a grandeza de Deus? Precisamos falar mais disso, sabe por quê? Porque às vezes nós não o reverenciamos, porque achamos que Ele é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele é Deus, o Criador de todas as coisas, que não está preso ao tempo, que não está preso às coisas, que não está preso a nada. A nada. E sabe o que é legal? Ele escolheu te amar. E sabe o que Ele é fiel? Ao caráter dele. E quando Ele diz assim, te amei, cara, Ele vai te amar, velho. Quando Ele diz assim, eu não abro mão de você, Ele não vai abrir mão de você. Quando Ele diz assim, eu vou mandar o Espírito Santo para que Ele lute pela tua vida e pela tua salvação, até o teu último respirar, vai ser assim. Até o teu último suspiro, Ele vai lutar pela tua salvação. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo não está aqui só para você ser salvo, Ele está aqui para te guiar. Para de querer só entrar pela porta. Passeia na casa do Mestre. Passeia na casa de Deus. Desfruta de Deus. Desfruta da paz. Desfruta dos pensamentos de Deus. Para de comer lixo do mundo. Lixo. É lixo. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor tesouro. Se você não tiver de fato Deus no teu coração, é lixo. Estou dizendo que você não pode ter carro? Foi isso que eu falei, irmão? Sabe o que acontece? Fazemos muitos planos. Mas todos os planos Deus vem comigo. Não é assim que diz a Escritura. A Escritura diz, negue-se a si mesmo,
pegue a sua cruz e siga-me. Não é você na frente. Primeiro tem que ter a morte do eu. Depois, você vai pegar a sua cruz. Ou seja, morte. Cruz é lugar de morte. Amém, irmãos? Cruz é lugar de maldição. Se te disseram que cruz é lugar de vitória, é mentira. Cruz é lugar de morte. Foi na cruz que Jesus venceu a maldição, é diferente. No Velho Testamento diz que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus, quando se colocou naquela cruz, ele assumiu a identidade de maldito, para que eu e você fôssemos abençoados. Então, quando nós morremos com ele, porque ele já morreu. A morte é estar com ele. Aonde? Livre. Aleluia, verdade, Senhor, eu esqueci de procurar esse texto. Um dia perguntaram para mim e falaram assim, cara, mas então o que eu tenho que fazer é ficar procurando regras para cumprir e não cumprir e tal, não sei o quê? Irmão, a Escritura ela é composta de várias regras, sim ou não? Sim. Elas geram vida? Sim. Mas elas também geram morte. Amém, irmãos? Por que ela gera morte? Porque se você começar a buscar regras, para ser um cumpridor de regras, você nunca vai buscar aperfeiçoamento do teu caráter. Você vai estar voltado para a regra, e não para o homem interior. A nova aliança é, colocarei as minhas leis dentro do homem. Quem que vai colocar? Deus. Então você vai ler, e reler as escrituras. De repente, de uma hora para outra, o teu coração vai ter sede. Diga sede. Vontade de mudar. Vontade de ter uma vida nova. Vontade de ter verdadeiramente a paz. Vontade de fato de conhecer ao Senhor. Deus não invade a tua vida. Se tu não rasgar o teu coração, a Bíblia diz assim, rasga o teu coração e não as vestes. Se tu não rasgar o teu coração, sabe, irmãos, esses dias eu passei um tempo, semana passada, eu orava, e eu conversava com Deus, e eu via que tinha algo diferente. De repente eu falei, Deus, eu cansei. Essa minha oração não está chegando a lugar nenhum. Cansei. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, agora eu vou rasgar. E na hora que eu comecei a rasgar, eu senti a unção. Na moto. No trânsito. A 120 por hora. Chorando. E comecei a jubilar. Estava feliz? Claro que não. Mas quando a unção veio, e de fato eu rasguei o meu coração, foi por isso que ela veio, porque eu fui sincero, parei de repetir palavras. E sabe o que é interessante? Antes das minhas orações eu também estava sozinho. Ninguém estava vendo as minhas orações. Mas chegou um momento que chegou o ápice da minha entrega, da minha renúncia, que eu rasguei o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos dura cerviz. Quem que gosta de depender dos outros aqui? Levanta a mão. Bem-vindo ao não caráter de Deus. Legal, né? É. Deus criou um corpo. Junto, ajustado e ligado. Qual o caráter de Deus? Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Um dependendo do outro. Ligado, ajustado, unido. Estou dizendo que é fácil, irmão? Não. Amém? Mas por que a gente não quer depender das pessoas?
E você que é orgulhoso vai ficar bravo comigo, porque você é orgulhoso. Não diferente de mim. O dia que Deus falou para mim assim, sabe por que você não gosta de receber ajuda? Eu falei assim, porque tu vai me dar, Deus. Não, tu dá desculpa. Tu é orgulhoso. Eu falei, eu não. É. Sou não. É. Sabe o que acontece com o orgulhoso? Ele é destruído, irmão. Orgulhoso passa de novo pela prova. Tem gente, irmão, que é o caso dessa mulher que eu vou ler aqui, que Deus envia anjos para tirar ela da tormenta. Deus envia o livramento. Mas porque ela não gosta da forma, do modelo, da maneira. Não quero esse negócio não, eu gosto mesmo do outro jeito. Já fez isso, irmão? Já fez isso? Quando roubaram a minha moto, irmão, eu fui sábio, fiz uma oração, Deus mandou outra. Mas quando roubaram a moto do meu chamo de primo, mas não é meu primo, Deus falou para mim assim, dá para ele a moto. Eu te dou não. Minha mulher vai me matar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Me perdoa, amor, mas foi isso que eu pensei. Todo endividado, não tinha dinheiro para nada. E só vi aquela voz de novo repetindo, dá a moto. E aí Deus falou para mim bem assim, ó, assim como eu te dei uma moto, quando você não tinha, eu quero que ele saiba, que quando ele não tiver força, eu sou a força dele. E ainda Deus me deu uma missão, dá a moto para ele e diz para ele assim, ó, que essa não foi com o suor dele, fui eu que dei para ele. Aí eu falei, Jesus. Aí ele me facilitou, sabe por quê? Eu falei, cara, eu quero te dar a moto. Sabe o que ele disse? Quero não. Sem grana, sem moto, endividado, o que ele disse? Quero não. Nós somos assim, irmãos. Eu falei, irmão, Deus mandou te dar, quero não. Eu falei, então tá bom. É o seguinte, você já está com ela. Só que Deus é estrategista, irmãos. Deus mandou eu emprestar a moto primeiro. Deus já tinha falado para me dar. Deixar ele rodar na moto. Já estava na casa dele. Aí foi que eu mandei a mensagem para ele ficar com a moto. Aí eu falei para ele assim, cara, quer saber de uma coisa? Você faz o que você quiser com ela, porque para minha casa ela não volta mais não. Aí sabe o que ele falou para mim? Ô cara, beleza, amanhã eu vou te ajudar nos negócios. Eu falei assim, bicho, eu não quero ver tua cara, velho. Sabe por quê? Porque ele queria retribuir. Ele é diferente de mim, de você, irmãos. E sabe o que chama isso? Orgulho. Estou dizendo que só ele tem essa característica? Não, irmãos. Eu fiz isso várias vezes. Não foi uma não, foi várias. E eu aprendi que eu fechava a porta. Mas sabe o que eu aprendi? Nessas histórias todas? Que tem dois tipos de crente. Um que vive pedindo e um que vive dando. E esse que vive dando não vive pedindo. Ele é um abençoador. Ele não precisa pedir. Porque Deus sabe que pode contar com ele para abençoar os outros. Deus sabe que o coração dele não está preso naquilo. E Deus vai provando o nosso coração. Deus te dá 500, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000. Daqui a pouco você está administrando 1 milhão e não pesa o teu coração. Mas sabe o que acontece? Não, quando eu tiver, vai fazer não, irmão. Vai fazer não. Não vai fazer. A Bíblia não mente, ela diz ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Tem que ter versículo guardado no coração para saber os princípios de Deus. Não é quando você estiver no muito que você vai ser fiel. É no pouco que ele testa o teu caráter. Dia após dia nós somos provados. Qual é a intenção de Deus? Diga, te aprovar.
ou mostrar quem você é de fato. Sabia disso, irmãos? Aleluia. Olha só. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na casa? Traze-os para fora, para que o conhecemos intimamente. Eu vou pular, irmãos, lá para frente. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos? Aqueles homens, lá no 10, aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Sabe o que é interessante, irmãos? É que isso aqui é uma tipificação do Novo Testamento. A Bíblia diz assim, quem me dera tivesse olhos para ver, mas porque não tem, não veem. Nós não temos olhos. Tem um cara que é curado nas Escrituras, que ele era cego. E ele diz assim, os fariseus começam a questionar ele, para ver se ele mentia, dizendo que Jesus não era Jesus. E de repente ele pega e vira assim, olha, vocês que sabem de tudo, eu não sei de nada, só sei de uma coisa. Eu era cego e agora enxergo. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês que conhecem as Escrituras, que deveriam crer que ele é o Messias, não creem, nem com sinais e milagres, por que me questionam? Só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Estão entendendo? Então feriram de cegueira. Lá no 12, disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Por quê? Porque Ló era um homem temente a Deus. A sua casa foi guardada. Quem que era temente a Deus? Diga Ló. Os anjos nem sabiam quem eram os outros, mas sabiam quem era Ló. Por amor a Ló, lá em Salmos diz assim, por amor daqueles que me amam, até a 1000ª geração eu vou guardar. Por amor a quem? Aqueles que são fiéis, que cumprem as Escrituras. Aqueles que me amam. Irmãos, eu posso cumprir algo para mostrar para os outros que eu estou cumprindo. Eu posso vestir a roupa de crente, chegar perto do Ademilton, falar como crente, agir como crente, e o Ademilton vai olhar para mim e falar, cara, esse cara aí é de rocha, e começar a dar palavras de lição de moral para ele, porque eu sou santarrão. Mas aqui dentro ser um sepulcro caiado, cheio de morte. Por quê? Porque eu não faço para Deus, eu faço para mostrar para Ele que eu sou melhor do que Ele. Assim como eu posso ter a falsa caridade, ser bonzinho, mas com a intenção de, na verdade, ser reconhecido pelos homens. O texto que eu ia procurar fala sobre assim, quer comer carne de porco, coma para Deus. Não quer comer, não coma para Deus. Por quê? Porque na velha aliança era pecado comer carne de porco. Mas agora o apóstolo Paulo diz assim, quer comer, coma. Não quer comer, não coma. Como é que uma regra pode ter dois lados, positivo e negativo? Norte e sul ao mesmo tempo. Como, irmão? Tem a ver com a regra? Ou com a intenção? Quer fazer, faça para Deus. Mesmo quando você fizer com a intenção pura e errar, Deus vai ver o teu coração e vai sondar. Ele vai dizer, esse cara me ama. Cara, eu tive uma experiência com Deus, numa época que eu clamava muito a Deus, muito a Deus. E eu vivia caindo, irmãos. Eu vivia repetindo o mesmo pecado. Era o mesmo pecado. Sabe aquele pecado que você é o mesmo pecado? E um dia eu estava me sentindo um lixo.
morava sozinho, deitei na cama e fiquei olhando para a lâmpada. Sabe quando você dorme de cansaço, não porque você quer dormir? Em alta condenação, me sentindo lixo, um cocô. Desempregado, sem nada. E eu lembro que eu fui para a Lan House com R$3. Eu lembro como se fosse hoje, muito dinheiro no bolso. Paguei a hora da Lan House. Na hora que eu sentei, eu passei na frente da igrejinha, tinha uma irmã, com a saia dela, ela não ia no pé, ela passava do tornozelo, de tão grande. A imagem da santidade. Só que assim, esses eram os meus olhos que era mal. E eu olhei para aquela irmã e falei, nossa, religiosa vai me condenar, né? Vai me tratar mal. Na hora que eu vi a irmã, Deus falou assim, entra. Eu falei, entro nada. De bermuda, a moto barulhenta, sem dinheiro, quebrado, machucado. Eu falei, entro não vou. Passei na frente da igreja, olhei para aquela mulher e falei, não vou entrar aí não. E foi Deus que falou comigo. Paguei a hora da Lan House, sentei na cadeira. E ouvindo o louvor. Eu conseguia ouvir o louvor. E eu lembro como se fosse hoje, que Deus falou para mim bem assim. Quem abre a porta? Eu falei, o Senhor. E se eu não abrir? Não vai abrir. E por que você está perdendo tempo então? Não mandei tu ir ir lá na igreja? Eu falei, faz sentido esse negócio, né? Se é tu que abre, tu não quer abrir agora. O que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu falei, porque é teimoso e ainda perdi o dinheiro. Aí o que eu fiz? Fui para a igreja. Parei a moto bem longe, para a mulher não ver eu chegar, por causa do barulho da moto. Bem longe. E eu entrei, irmãos, e eu lembro que tinha uma caixa de som bem alta. Não, primeiro tinha uma coluna. Fiquei atrás da coluna. Eu não queria que a mulher me visse. Porque os meus olhos eram mal, e eu achava que ela ia me julgar porque eu estava de bermuda. Parei atrás da coluna, para ela não me ver. De repente ela começou a orar, e ela falou assim, quem quer que Deus fale com você? Ô irmão, eu queria demais. Eu queria que Deus falasse muito comigo naquele dia. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, vem aqui para frente. Eu falei, agora lascou. Estou fugindo da mulher, ela mandou ir lá para frente. E eu lembro que tinha uma caixa de som grandona assim, irmão. Para onde eu fui? Para trás da caixa. E eu me escondi atrás da caixa de som. Porque nós estamos muito preocupados com os outros. Muitas coisas nos distanciam de ter uma pureza no coração. Como nós enxergamos o mundo, nos afastam de ter um canal completo com Deus. Deus mandou eu ir lá e eu estava preocupado com a minha roupa, ou com a roupa da mulher. Que burro! Adivinha qual foi a primeira pessoa que ela profetizou? Quando ela botou a mão em mim, ela disse, meu servo. Chamou de quê? Ela não me chamou de pecador, não. Como é que eu estava me sentindo? Imundo. Meu servo, bem eu conheço o teu coração. Sei o tanto que você tem lutado contra isso. Conheço as intenções do teu coração. E eu sou contigo. Digo para ti, vou eu abrir a porta que tu tem me pedido. Conta os dias, porque eu, teu Deus, abrirei a porta. E digo mais, estou eu preparando aquela para ti. Está entendendo? Aí como é que o peão ficou? Chorando. Hoje eu olho para trás e eu digo de novo, vou dizer de novo, que burro! A gente é muito enganado pelo diabo. Por causa de conceitos, imagens, aparências. Amém, irmãos? E aí, irmãos, ele pediu para todo mundo, para ele juntar a galera que era dele, que era de Ló. Por quê? Lá no 13, porque nós vamos destruir este lugar.
pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Clamor do pecado deles estava chegando às narinas de Deus, aos ouvidos de Deus. Qual era o pecado desse povo, irmãos? Prostituição. Irmão, essa é a atitude. Eu tenho ensinado para vocês que é o coração. Eles não colocavam Deus em primeiro lugar. Eles adoravam o prazer. Lá em Romanos capítulo 1, eu preguei esses dias sobre isso. Porque trocaram a glória de um Deus incorruptível por glória de qualquer coisa. De glória de coisa corruptível, de animal, de peixe, de coisa que está no céu, de qualquer coisa. O que não pode trocar? A glória dele. Quem que é digno de glória? Diga ele. De honra? Ele. De louvor? Ele. E por que nós respiramos? Por causa dele. Por que eu vou vencer? Por causa dele. Por que eu vou ter alimento? Por causa dele. Por que eu vou continuar fazendo as coisas? Por causa dele. Tudo é para ele, por meio dele. Sabe por quê? Porque ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo foi feito nele, por meio dele, pela palavra dele. Está entendendo, irmãos? Olha que interessante. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com as suas filhas: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como que estava gracejando. Diga, brincando. Brincando, debochando. Eles levaram a sério, irmãos? O que aconteceu com eles? Por quê, irmãos? Porque não veio pela fonte ao qual eles esperavam. Sabe quando você olha para esse cara aqui, e às vezes você fala, é o Jonathan. Você não consegue ver o Espírito Santo dentro de mim, sabe por quê? Porque não é com os olhos naturais. É pelo Espírito que se discerne o Espírito Santo. Se um homem é cheio de Deus, você só vai ver que ele é cheio de Deus quando você tiver Deus. Ou quando você tiver com sede. Você não precisa ser aprimorado para receber de Deus, só precisa ter sede. Deus usa jumenta também. Deus usa filme para falar contigo. Cara, Deus usa qualquer coisa para falar contigo. Sonhos, visões. Aleluia. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Como é que os anjos disseram que a cidade era? Diga, injusta. A justiça de Deus é pela fé. Amém, irmãos? Nós alcançamos justiça pela fé, não é por obras. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Presta atenção. Eles estavam acomodados com aquela circunstância, com aquele momento, com aquelas coisas, né? E até eles foram demorados para sair. Falava hoje com a Elane que a noiva, a igreja, também está adormecida. Também não está mais esperando Cristo. Olha que interessante. Havendo-os tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te tenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não te pereças. É uma ordem, irmãos. Qual é a ordem? Não olha para trás, pega o teu rumo, vai para frente. Segue o hoje. Qual é o hoje?
para frente. Amém, irmãos? Qual que é hoje? A palavra rema do dia. Olha para frente. Deus usa os anjos para dizer que vai destruir a cidade. Deus usa os anjos para dizer, estou dando livramento. Deus usa os anjos para dizer qual era o caminho. Deus usa os anjos para dizer qual era a forma. O que partia e precisavam eles fazer? Crer nas palavras dos anjos. Sabe por que muitas vezes você não prospera? Porque você não crê no que eu falo para você. Creia nos profetas e prosperarei. Irmão, nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de ler as escrituras. E eu não estou aqui me autovalorizando, não. Eu sou o anjo da igreja. Sabe quem que Deus vai cobrar alguma coisa da tua vida? É de mim. Porque eu sou o anjo da igreja. Está entendendo, irmãos? As pessoas, elas estão atrás de vários lugares para se alimentar. E não digo igreja, eu digo lugares. Não, mas eu não acho isso. Irmão, não importa o que tu acha, o que importa é o que Deus acha. Nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente do Jonathan, não a mente do Gustavo, não a mente do Ademilton, não a mente da Elaine. A mente de Cristo. Né, Duda e Ivone? A mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo é obediente. Deus quer te levar a uma condição de obediência. Obediência por quê, irmãos? Porque Deus quer te prender? Não, irmãos. Porque Ele sabe de fato o que é bom para ti. O diabo te engana. Os teus olhos te enganam. E você fica nesse ciclo desgraçado. Querendo, e o diabo te roubando. Por quê? Porque olha para trás. Olha para as coisas que você queria ter. As coisas que o mundo proporcionava. Não, porque quando eu estava lá, eu tinha isso. Tem gente que tem a audácia de dizer que era mais feliz no mundo. Comendo vômito, endemoniado, carregado de demônios, se prostituindo, usando drogas, fazendo merda. Como que isso é felicidade, irmãos? Vai dizer que você nunca ouviu isso do diabo? Bom mesmo era quando tu fazia isso. Nunca ouviu isso não, Ademilton? Só eu que já ouvi isso. Porque direto o diabo chega para mim e fala, bom quando tu pegava várias mulheres. O diabo quer te enganar o tempo todo. O que você vai crer? Em Deus ou no diabo? Lembra que eu comecei o culto dizendo que nós estamos vivendo a geração do Facebook, onde você vê aquela imagem, né? Desculpa, Ademilton, aquele que gosta de músculo vai olhar aquela coisa musculosa e vai dizer, caraca, eu quero chegar nesse lugar. Aquele que gosta de dinheiro vai olhar aquela casona, eu quero ter essa casona, porque quando eu tiver essa casa eu vou ficar top. Aquele que gosta de carro, eu gosto de carro, irmão. O ronco, eu gosto de ronco. Aí quando eu vejo aquele ronco legal na moto e tal, uau, que massa, quando eu tiver essa moto. Só que isso é ilusão, irmãos. Eu cheguei na moto que eu queria ter. Era mais cara? Não era, mas era a que eu queria ter. E eu tive uma experiência para descobrir o quanto eu era fútil. Nem era uma moto cara, mas era a que eu queria ter. Eu tive a 7 Gala, ele entende. Eu tive a 7 Gala, que era uma moto que eu queria ter, com barulho maravilhoso. Um dia eu fui ajudar uma pessoa, porque a Elaine quis ajudar a pessoa, eu não tinha R$1 no bolso, cara. Parei a moto lá longe, com vergonha. Preocupado que o mendigo ia pensar de mim.
Deu tudo certo, mas quando eu voltei da moto eu esqueci que ele estava vendo. Que a gente esquece dessas coisas. O mendigo deu tudo certo. Mas quando eu volto para a moto, quem fala comigo? Aquele que vê tudo. Aquele que esquadrinha o coração das pessoas. Aí sabe qual foi a primeira pergunta? Por que você parou a moto longe? Deus sabia ou não sabia? Quem que não sabia? Era eu. Não, senhor. O que ele ia pensar de mim? Eu comecei a dar justificativa. Deus não precisou falar mais nada, irmãos. Eu comecei a chorar. E eu vim do sudoeste até perto do Valparaíso chorando na moto, soluçando na moto. Dizendo para Deus: Senhor, não permita que nada me tire dos teus propósitos. Não permita que nada faça eu me sentir um homem fútil. Por causa de uma moto, eu deixei de ter pureza no coração. O problema era a moto, irmão, ou era eu? Era eu. Porque se eu tivesse puro com a moto, não ia dar nada, ia parar a moto do lado do cara e ia dizer: ei, cara, não sei o que, toma aí, vamos lá, vou te ajudar e tal. Mas eu não tive estrutura para isso. Quem era o problema? Eu. Aí eu fiz a oração, lógica. Tá bom, Deus, você quer que eu me livre da moto? Então eu vou vender, mas só vou vender pelo preço que eu paguei. Pensei, ninguém vai procurar. Na hora que eu anunciei a moto, do outro dia. Quero ver a moto, vou viajar. Todo mal educado, cara. Porque eu não queria vender a moto. Eu falei, vou viajar, vou ficar 10 dias fora e tal. Ele, não, que dia você vai voltar mesmo? Eu falei, dia tal. Nesse dia eu te ligo. Mas não vende para ninguém não, que ela é minha. Rapaz, eu curti minhas férias. Nem lembrava de moto quando eu estou no aeroporto. Parece que esse cara sabia o horário do meu voo, velho. Toca o telefone. Quem era? O cara. Quero ver a moto. Tem jeito? Tem. Aí pedi para o menino lavar a moto para mim. Falei para minha esposa. A minha esposa viu que eu não estava feliz com a situação. Vende não, amor. Você gosta da moto. Mal sabia ela que Deus estava aqui me quebrando por dentro. Vende não, amor. Você gosta tanto. Eu falei, não, eu vou vender. Cheguei lá, o cara falou assim, eu quero capacete. Eu falei, pronto, achei a deixa para quebrar o negócio. Falei, não dou o capacete não, mas eu preciso de um capacete. Eu falei, não dou, cara, não dou o capacete. Ele, quanto você pagou nele? Não, quanto você vende? Aí eu botei o preço lá em cima. Ele, não, eu pago. Eu falei, cara, não tem jeito não. O cara comprou uma moto sem andar na moto. Ele chegou do lado e acelerou assim, é minha. Você não vai andar não? Eu falei, não, é minha. Está entendendo, gente? Por que eu estou contando essa história para vocês? Para você começar a entender que se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo é mal. Se o teu coração não tem lugar para arrancar coisas de Deus, vai arrancar morte, coisa podre. Quantas pregações você ouve por dia, por semana? Você tem coragem de dizer que ama a Deus? Irmãos, quem tem dúvida que isso aqui é algo inspirado por Deus? Quem tem dúvida? Quem acredita nisso? Você acredita? Você acredita? Quem é inspirado por Deus? Você acredita, irmão? Você acredita, Elaine? Você acredita? E por que você não dá crédito a isso de verdade? Por que você não lê de verdade? Por que você não medita? Por que você não corre atrás? Eu não quero que você se sinta condenado. Estou criando argumentos dentro de você. Eu quero que você lembre, cara, isso aqui é de Deus, então tem que mudar a minha vida. É de Deus. Agora, leia do jeito certo. Como é que é o jeito certo? Espírito Santo, sozinho eu não vou entender. Me ajuda. Levanta pessoas, levanta pregadores, me ajuda, Senhor. Amém, irmãos? Esse é o único livro que só com a mente você não entende. Você não entende, irmãos. Aí, lá no
Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor, o teu servo achou graça aos teus olhos. Engrandeceste a misericórdia que a mim fizeste, salvando-me a vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Ele ainda criou dificuldade, irmão. O lugar que você está mandando eu ir não é seguro, não. Quem que sabe mais? Deus ou Ló? E aí Deus tem que ter paciência com nós. Nessas horas deve falar assim: cabeção, eu que estou mandando tu ir para lá. Mas não, nós vamos ensinar Deus a ser Deus. E aí diz assim: eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir. É pequena, permita que eu escape para lá. Não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Você está entendendo? Enquanto você não tiver em segurança, não vai vir juízo. Aleluia. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Desde o céu sobreverteu, pois, aquelas cidades e todas aquelas planícies, e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás. Diga: e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Por quê, irmãos? Porque ela não creu na palavra do anjo. Ela não creu na palavra do anjo. 1 Samuel, bem rapidinho. Esse texto ele é muito conhecido mesmo. 1 Samuel 16:7. É quando Deus ele pede para escolher Davi, né, o rei de Israel. E aí Samuel ele começa a ver os caras entrando fortão, bonitão, com jeito de soldado, com jeito de rei, com todo aquele estereótipo de homem de Deus. De homem poderoso, de homem que vai reinar. E olha só o que Deus fala. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Aparência de quem, irmãos? Dos homens que estavam entrando. Nem para a sua altura, pois eu os rejeitei. Quem que rejeitou? Olha o motivo porque Deus rejeitou. O Senhor não vê como o homem vê. Então como é que o homem vê? A aparência, o externo. Por isso que nós somos enganados. Por isso que o diabo ele ataca a tua mente. Por isso que o diabo quer fazer você sair do lugar onde você tem que crer. Você tem que ter palavras, você tem que ter alimento para você ter raiz, para você ter âncoras para se apoiar. Porque senão você é enganado facilmente. E olha só, o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o... Se o coração é mau, Deus rejeita. Mal em que sentido, irmãos? Pecador. A Bíblia diz que todos são pecadores. Procura no Google para mim o significado da palavra Davi. Não é porque é pecador. Davi. O significado da palavra Davi. Eu li hoje e eu esqueci. Irmãos, Davi temia a Deus. O coração dele era puro porque ele temia a Deus. Ele amava a Deus. Ele não matou Saul porque ele amava a Deus.
cara era filho de uma família em que o pai dele, quando ele nasceu, disse: esse cara é o amado de Deus. O nome de Davi significa o amado de Deus. Top, né? O nome naquela época era muito profético, irmãos. Amém? Vamos ler aqui Mateus, para Mateus, que vou ler só esses textos de Mateus. Vou pular os outros. Mateus 6. Lá no 19, 6:19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Irmão, vão roubar? Diga vão. Vão arrombar? Vão. Nós vamos ter problema? Diga vamos. Vamos ou não vamos? O sol é para o justo e para o injusto. Amém, irmão? O que ele está dizendo é para você não colocar o coração nessas coisas. Quando você tem, glória a Deus. Quando você não tem, também glória a Deus. Amém, irmão? Está dizendo para você ser miserável? Está entendendo? Vamos continuar. Ajuntai, porém, tesouro no céu. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que o teu coração tem que ser para as coisas de Deus. A Bíblia diz assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma, eu sei o que você necessita. Irmão, se o teu coração necessita uma camiseta tal, Deus vai te dar. Um carro tal, Deus vai te dar. Mas primeiro você tem que amar a Ele. Agrada-te do Senhor teu Deus. Sabe o que é esse se agradar? É amar a Deus. Agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Se tu não ama Ele, fala assim: Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim, eu quero te amar. Eu quero te conhecer. Amém, irmãos? Comece a orar assim. Eu já orei assim muito tempo na minha vida, irmãos. Eu pedi para que o Senhor Jesus se revelasse a mim. Senhor, revela-te a mim. Senhor, revela-te a mim. Senhor, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Revela-te a mim. Amém? Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Diga, a lâmpada do corpo. O que é a lâmpada, irmão? Senão o que ilumina, senão o que dá a direção, senão o que vai dizer para onde nós vamos. Sim ou não? Apaga aqui, o que você faz? Se perde. Sim ou não? A lâmpada do corpo são os olhos. Para onde você tem olhado, irmão? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas que há em ti? Irmãos, a palavra luz e a palavra trevas significa também conhecimento, tá? Se o teu conhecimento é ruim, tão grande é a maldade em você, a ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Quão grande é a ignorância sua? Um cego. Sim ou não? Ninguém, olha só, lá no 24, ninguém pode servir a dois senhores. Senhor é dono. A palavra senhor significa dono. Ninguém pode ter dois donos. Senhor. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um desses e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu gosto da tradução que não fala riqueza, fala mamon. A palavra mamon significa segurança. Ou você serve a Deus como a tua fonte, ou você vai procurar uma segurança. Teu trabalho, teu seguro,
tua saúde, tua força, teu descanso. Não, porque se eu não descansar hoje, irmão, eu estava desempregado, ajudando uma mulher que manifestava a noite toda, e era capiroto para tudo que é jeito. Eu tinha uma entrevista de emprego de manhã cedo, e essa mulher queria conversar comigo de madrugada, e eu conversava, ela manifestava, e virava o cão, virava o bicho, e eu conversava de noite, e amava, de repente eu olhava para o relógio 1h da manhã, 2h, e dizia, Jesus, eu tenho entrevista amanhã cedo, 3h, 4h, e eu lá, a mulher, oh! E aí sabe o que eu pensei na hora? Pronto, perdi a entrevista. Por quê? Qual era a minha confiança, irmão? Em mim mesmo. Só que chegou um momento que o Espírito Santo falou comigo, quem que abre a porta? Eu devo ser muito burro. Aí eu falei, então tá bom, Deus. Se você é o meu alimento, ainda que eu durma só 1 hora, eu vou dormir essa 1 hora e vou acordar como se tivesse dormido 10 horas. Adivinha como eu acordei, irmãos? Zerado. Nem olheira eu tinha. Sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque eu criei nisso. Eu vivi isso. Porque eu obedeci a Deus, fazendo aquilo que era mais importante para Ele, amar aquela pessoa. Aquela pessoa não tinha um pastor, ela tinha um irmãozinho Zezinho, que era eu, para ajudar e auxiliá-la. E eu ajudei. Está entendendo, irmãos? Qual era a qualificação que eu tinha? Amor a Deus. Eu amava a Deus. Está entendendo, irmãos? Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas. Diga, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para as que não a pisem e com os pés voltando-se a vós, estralhassem. Pedi e vos será dado, buscai e o encontrareis, batei, a porta será aberta. Irmãos, quando ele fala não deis as pérolas aos porcos, ele está dizendo o seguinte, sabe aquilo que é teu tesouro? O que tem que ser o teu tesouro? Diga Deus. Se você tem um princípio de Deus que é grande, que é maravilhoso, e você quer ajudar uma pessoa que tem se portado como cão, como endemoniado, não dê para ela. Sabe por quê? Porque se ela não tiver com o coração aberto, ela vai pisar. Ela vai pisar na tua bondade. Quer dizer então que eu só tenho que pregar para quem está com o coração aberto? Não. Quer dizer que você tem que ter sensibilidade de Deus. Porque até o orgulhoso tem uma hora que ele abre o coração. Ele abre, irmão. Né? Pedra dura, bate baixo até que fura, não é assim? Então, como é que a gente ganha primeiras coisas do mundo espiritual? A gente vai orando. Por exemplo, está orando pela tua mãe, pelo teu pai, por alguém que é duro? Você vai orando, Deus me dá a oportunidade, Deus toca no coração, Deus transforma aquele coração, quebra aquele coração, e aí Deus vai trabalhando. E aí as tuas palavras vão entrando lá dentro, amém, irmãos? Irmãos, era Marcos 8, eu li Mateus, tá? Eu confundi. Marcos 8, 18, aí vai acabar. Olha só. Tendo olhos não vedes, e ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Esse texto ele diz assim, ó, que esses fariseus, eles tinham olhos, mas não enxergavam. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. O que ele está dizendo? Que eles não tinham um coração humilde. Que eles não tinham um coração humilde. Amém, irmãos? Então, quando nós não temos um coração humilde, a gente não absorve nada de Deus. Amém? Marcos 8, Mateus 7. Bom, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você que vê televisão, quando você vê um comercial e alguém quer te vender algo, ele te vende uma experiência ruim ou uma experiência boa?
Boa. Mas aquela experiência voltada ao filminho é real? Hã? Nunca é real, irmão. Nunca é real, nunca é real. Você vai tomar uma Coca-Cola, aquela imagem do caminhão da Coca-Cola no Natal passando, todo mundo feliz, alegre. Quando você toma a Coca-Cola, você fica assim, irmão? Hã? O cara tomando o cigarrão Marlboro no seu cavalo, que nem um príncipe assim, ó, correndo aquele ventão. É assim, irmão? Quando você fuma? Nunca é real. Nunca é real. Por quê? Porque vem de uma falsa imagem, um prazer. Olha só, Satanás levou Jesus lá no cume do monte. A Bíblia diz que ele mostrou os príncipes, os reinos. O que o diabo estava fazendo? Um comercial para Jesus. Hã? Tudo isso te darei. Jesus caiu na dele, irmãos? Olha só, sabe o que ele falou? Te darei tudo isso se você fizer só uma coisa. Me adora. O que eu tenho dito desde o começo? Só pode adorar a Deus. Adorarás só o teu Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quero te dizer que o comercial é mentiroso. O Facebook é mentiroso. E quando você vê aquela imagem de família perfeita, aquilo é uma mentira também. Amém, irmão? Jesus diz, o dia mau, vai ter ou não vai? A tribulação, vai ter ou não vai? Nós somos aperfeiçoados pela tribulação. Está em Romanos 5, Tiago capítulo 3. Amém, irmão? Hebreus capítulo 8. Por quê? Porque nós somos soberbos, independentes. E Deus nos chamou para ser dependentes do Senhor. Amém? Quer ser feliz? Quer ser feliz? Aprenda a depender de Deus. Esse é o segredo, irmão. Obediência. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Amém? Coloque-se de pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo